Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos para mais um vídeo. Hoje falaremos sobre circuitos elétricos. Um circuito elétrico é um conjunto de componentes elétricos interligados por condutores, formando um caminho fechado que permite a circulação da corrente elétrica. Para que a corrente exista, é necessário que haja uma fonte de tensão fornecendo energia e um caminho completo entre esses terminais. Os principais elementos de um circuito elétrico são fonte, que fornece a energia elétrica ao circuito, os condutores, que transportam a corrente elétrica entre os componentes, o interruptor, que controla a abertura ou fechamento do circuito, permitindo ou interrompendo a passagem da corrente, a carga elétrica, que consome energia elétrica, convertendo em outro tipo de energia, como luz, calor ou movimento. E lembrando-se que, quando o circuito está fechado, a corrente elétrica percorre todos os componentes. Quando está aberto, o caminho é interrompido e a corrente elétrica deixa de circular. Agora vamos entender o conceito de nó. O nó, também chamado de ponto de derivação, é o local onde dois ou mais condutores se encontram. Neste ponto, a corrente elétrica pode continuar por um único caminho ou se dividir em diferentes ramificações para alimentar outras cargas. Uma característica importante é que todos os pontos pertencentes ao mesmo nó possuem o mesmo potencial elétrico, pois estão conectados por um fio ideal, cuja resistência é considerada desprezível. Logo, não há perdas de energia durante esse trajeto. Essa é a base da lei dos nós de Kirchhoff, que afirma que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem deste mesmo nó. E como podemos identificar o potencial de cada nó? Todos os pontos ligados diretamente por um fio ideal, ou seja, com resistência desprezível, pertencem ao mesmo nó. Como um fio ideal não apresenta uma queda de tensão, todos os pontos desse nó possuem o mesmo potencial elétrico. Entretanto, quando a corrente elétrica atravessa por uma carga, ou um resistor, ocorre uma queda de tensão em seus terminais. Dessa forma, o potencial elétrico na saída da carga é diferente do potencial na entrada, caracterizando a existência de um novo nó. Para facilitar a análise de um circuito, cada nó recebe uma identificação, normalmente utilizando letras como A, B, C, D e assim por diante. A regra é simples. Todos os pontos ligados diretamente por um fio ideal pertencem ao mesmo nó. Como um fio ideal possui resistência desprezível, não há queda de tensão ao longo dele. Consequentemente, todos os pontos desse nó possuem exatamente o mesmo potencial elétrico. Então, se passar por uma carga ou resistência, o potencial elétrico na saída da carga será diferente do potencial na entrada, caracterizando a existência de um novo nó. Agora analise o potencial de entrada e de saída de cada resistência. O potencial de entrada do resistor 1 é o potencial A e o de saída é o potencial B. Já o resistor 2, o potencial de entrada é B e o de saída C. Já no resistor 3, o de entrada é C e o de saída B. E no resistor 4, entrada A e saída C. Então, cada carga ou resistor é submetido a uma diferença de potencial entre seus dois terminais. Ou seja, cada equipamento ele tem uma tensão aplicada sobre ele. Se ambos os terminais da carga estiverem ligados ao mesmo nó, a diferença de potencial será zero, não havendo circulação de corrente e, consequentemente, a carga não consumirá energia. Então, quando o mesmo fio conecta diretamente os terminais de entrada e de saída de uma carga, ocorre um curto-circuito. Nesse caso, os dois terminais passam a fazer parte do mesmo nó. A diferença de potencial na carga torna-se zero
E como não existe tensão aplicada sobre a carga, ela deixa de funcionar corretamente. Um circuito é denominado série quando todos os componentes estão conectados em um único caminho para a corrente elétrica. Como existe apenas um percurso disponível, a corrente elétrica é a mesma em todos os componentes. Já a tensão total é dividida entre os componentes e corresponde à soma das tensões individuais. Então, se analisarmos essas lâmpadas que estão na imagem, vocês podem perceber que elas ficam mais fracas nesse circuito em série, porque elas dividem a tensão da fonte entre si. Como cada lâmpada recebe apenas uma parte da tensão disponível, a potência dissipada por cada uma diminui, fazendo com que emitam menos luz. Como a mesma corrente passa por todas as lâmpadas, cada uma recebe uma parcela de tensão. Então, essa tensão aplicada sobre cada uma vai ser determinada de acordo com a resistência de cada carga. Quanto maior a resistência, consequentemente, maior a tensão aplicada sobre esse equipamento, de acordo com a primeira lei de Ohm. Agora iremos analisar a tensão aplicada sobre cada componente em um sistema em série. Então, a primeira lâmpada ela tem um potencial de entrada A, saída C. Nesse caso, a tensão seria AC. Já o L2, potencial de entrada C, saída D. Então, tensão aplicada sobre L2 seria CD. Já o L3, potencial de entrada D, saída B. Se a gente for parar para analisar, a entrada de um é a saída do outro. Assim, a mesma corrente irá passar por todos os componentes. Já um circuito em paralelo, ele é denominado paralelo quando os componentes estão ligados entre os mesmos dois nós, formando diferentes caminhos para a corrente elétrica. Nesse caso, o potencial de entrada para todos os equipamentos é o mesmo e o de saída também. Nessa configuração, todos os componentes recebem a mesma diferença de potencial. A corrente elétrica, em sua vez, ela se divide em diferentes ramos do circuito. E suas características são: existem dois ou mais caminhos para a corrente. A tensão é igual em todos os componentes. E a corrente total é a soma das correntes que percorrem cada ramo. A interrupção de um ramo normalmente não impede o funcionamento dos demais. E embora a resistência equivalente, ou seja, total, diminua e a corrente total aumente, a tensão em cada lâmpada continua sendo a mesma. E aqui vocês podem perceber que ambas as lâmpadas recebem a tensão igual e elas brilham com a mesma intensidade, como se estivessem ligadas sozinhas. Agora vamos analisar os potenciais e as tensões aplicadas sobre cada componente. Se a gente analisar, na primeira lâmpada, temos o potencial de entrada A, saída B. Na segunda, se repete, entrada A, saída B. E na terceira, potencial de entrada A, saída B. Se a gente analisar no L1, L2 e L3, o potencial de entrada de todos são iguais e o de saída também. Ou seja, a tensão aplicada sobre cada uma é igual. Então, imagine que cada carga que vai passar pela lâmpada 1, 2 e 3, elas vão deixar energia em cada uma. Como um conjunto vai para a primeira lâmpada e deixa uma determinada quantidade de energia, para depois retornar para o outro potencial, então essas cargas elas disponibilizam o máximo de energia que ela tem nessa lâmpada. Na segunda, já temos outro conjunto de cargas que também deixa a quantidade de energia total nessa lâmpada, e na terceira a mesma coisa, diferentemente do que acontecia no circuito em série, onde eu tenho a mesma carga deixando um pouco de energia em cada uma dessas lâmpadas. Então, naquele caso, cada carga ela ia deixar um pouco de energia de acordo com a resistência de cada lâmpada. Então, galera, finalizamos mais um vídeo. Lembrando-se que quem domina os fundamentos não teme a complexidade.
Os nós da vida não existem para interromper seu caminho, mas sim para mostrar que toda nova direção tem um ponto de partida. Ficamos por aqui, um grande abraço, valeu!